quente ou batatinha da mamãe? Da mamãe? Da mamãe. Da mamãe? É, na minha fantasia eu sou a mamãe do Batatinha. Sério? Eu posso ser quem eu quiser. Se eu quiser me identificar sexualmente com um helicóptero Apache, eu posso. Quero ser Stay Puft, o monstro de marshmallow. Bom. Nobody steps on a church in my town. 1, 2, 3, E já passou muito tempo da dica do Diogo entrar no programa. Pois é, era pro Diogo já Mas ter ele chegado. acabou não entrando. Mas, Peraí. opa, Ó, eu tô perdi. chegando, hein? Eu perdi a deixa. Que é isso? Eu perdi a deixa e Perdeu isso que o time. acontece quando você perde a deixa. Tá Eu bom. não sei ainda onde é que era essa deixa. Mas tudo bem. You know nothing, Jon Snow. Cara, eu tava lendo recentemente. Olha aí, parabéns, leitor. Você lê, cara, você lê. Você quer ser diferente? Esse hábito velho de ler. Pedra no Céu. Pedra no céu. Pedra no céu. O primeiro romance do Asimov. Ah, o primeiro dele? É o primeiro romance dele. Ele foi escrito em 1949, lançado em 50. Ele é tão atual no quesito ficção científica que eu me perguntei assim, o que tem de novo, de atual, que seja diferente, revolucionário? Tem de novo que eles deram nome quando vê uma pedra no céu, né? Meteoro, cometa, depende Antes de onde era só ele tá. pedras. Antes era só pedra no céu, né? Tipo, Os astrônomos. aí agora eles deram um nome específico. Isso não são pedras, são aerolitos. Aero o quê? Litos. Puxa! Os pais da ficção científica, Ah, tá. eles acabaram realmente definindo os parâmetros para tudo que veio depois. E a questão que o Beto apresenta é muito interessante. Você pode trazer algo novo, uma vez que esses caras meio que estabeleceram esses conceitos. Eu tava outro dia revendo um filme que eu gosto muito, vocês também, que é o Oblivion, aquele maluco do caralho que é o Tom Cruise. Sim. Oh, Ele é muito louco, velho. oh. Ele é muito louco, cara. And I went, they said, so, like, have you met an SP? Ele é super Asimov em seus conceitos. Ele tem muito de encontro com Rama também, do Sim. Arthur C. Clarke. Muito, né, na verdade. Demais, assim, e acaba que, assim, eu acho, Beto, que você não pode trazer algo muito novo, porque o ser humano meio que está sempre preso aos dilemas de sua humanidade. Sim. Seus medos, suas paixões, suas fraquezas. Então, acho que não tem como você criar algo novo, se para criar algo novo você teria que deixar de ser humano, talvez. Isso aí entra naquela questão dos limites da exploração, né? Tipo, o mar era o lugar que a gente não sabia onde ia dar, os grandes mistérios do mar, né? E aí, agora o espaço é a nossa nova fronteira, né? O nosso nosso limite. Space, the final frontier. É um absurdo, que a gente nem olhou pra dentro ainda totalmente. Mas esse é o ser humano, a gente se preocupa com os problemas externos e deixa os nossos na merda. Acredito que sua espécie esteja pronta. Não se preocupe com a nossa espécie. Adeus, Terra. Inclusive teve um episódio, ou vai ter, ou teve, onde nós comentamos sobre a questão paradoxal dos videogames e das limitações que os videogames colocam. Eu defendi o ponto de que o player ele precisa saber quais são as regras para ele poder jogá-las. Eu acho que, apesar da gente estar preso dentro desse momento cultural que estamos, onde temos nossas éticas e verdades, etc., eventualmente alguém sai, quebra esse véu de limitação e empurra essa barreira pra frente. É aquela velha história, você consegue imaginar uma nova cor? Pois é, mas Não esse é o grande consegue, ponto. Mas esse é o porque grande a ponto. gente está limitado à nossa biologia, isso que eu quis dizer. Mas não quer dizer que novos gênios, né, não surjam pegando o que a gente já conhece e reapresentando. A genialidade, pra mim, ela vem de duas formas. Ou você apresenta algo que não existia, ou você pega o que já existia e reapresenta de uma forma que ninguém viu. Existe uma teoria de que os índios, quando viam as caravelas passando no horizonte, eles associavam elas a nuvens, a outras coisas que eram comum pra eles. E não viam como barcos realmente. Então, de repente, tinha um barco na beira do mar descendo na areia. Eles falam, que isso? Deuses. Né? Eles tinham que... o ser humano ele precisa pegar aquela coisa que ele não conhece e colocar numa categoria. Colocar numa categoria, num padrão que ele já conhece. Você vê muito isso no próprio Douglas Adams. Ele chega lá, tá tendo uma reunião de alienígenas e um dos alienígenas é um tom de azul. Isso é inconcebível. Acaba que o Douglas Adams tá no mesmo nível aí do Arthur C. Clarke. Sim, pô, com certeza. Ele também brincava, de novo, né? Ele não inventou uma coisa que ninguém viu. Ele pegou esses conceitos do próprio Lovecraft, né? Um dos caras que brincou com isso, e colocou pra uma coisa cômica, né? Sim. Então, assim, é uma coisa que já tinha sido pensada, mas talvez não explorada daquela forma. Existem maneiras de você ser genial ainda dentro da ficção científica, mas você talvez esteja preso ainda aos conceitos
conceitos de visão, audição, emoção. Não, você vai estar preso, né? Até descobrirem alguma coisa nova que acrescente uma nova variável, um elemento e se modifique. Tem uma coisa muito interessante que quando o Guerra dos Mundos foi lançado, há algum tempo, um físico, acredito eu, um astrônomo, que bolou uma teoria baseada na descoberta de alguns veios em Marte. Então eram linhas, eram coisas muito simétricas que só poderiam, entre aspas, ter existido lá pela mão de um ser inteligente. Ele conseguiu, nessa teoria, descrever o surgimento, como funcionava, como era a sociedade, ele conseguiu montar toda essa sociedade, essa estrutura social. Partindo desse princípio, o H.G. Wells foi lá e fez o Guerra dos Mundos, que depois foi lido na rádio pelo Orson Welles. Foi um caos do caralho. O Edgar Rice Burroughs fez também um salto assim nos romances de Marte, da Princesa de Marte. Sim, é que é em cima dessa mesma John teoria. Carter, eles achavam, né, que... Mas a ficção científica é exatamente isso. Você pega o cenário científico da época em que ela está sendo escrita, com o que você conhece, você dá um salto, né, lúdico ali, um salto até de projeção ali. Você fala, cara, eu acho que a partir do que a gente tem, e se, né, pra você desenvolver uma hipótese e tal. Jules Verne, né, cara? Grandes autores de ficção científica foram locutores de um futuro depois comprovado de certas ideias. Sim, mas isso é muito foda. É a questão da profecia. Será que eles foram... A evolução foi no caminho porque eles tinham profetizado isso através da sua literatura? Rola. É engraçado, porque, por exemplo, o Pedra no Céu, do Asimov, ele tem... A solução dele é a mesma do Guerra dos Mundos, do Orson Welles. Você vê que o problema que ele cria é a solução do Orson Welles. Sabe qual é? Do H.G. Wells. Do H.G. Wells, perdão. Ele vê a Terra, assim, milhões de anos no futuro. E aí tem pedaços da Terra que eles estão completamente radioativos e eles não sabem por quê. E aí o livro foi escrito logo depois da bomba de Hiroshima. Então ele tem toda essa referência, as bombas atômicas e tal. E aí tem uma hora que ele fala assim, que os humanos no livro, que vivem perto dessas áreas, não sofreram nada porque não é nada demais. E aí no final do livro tem um texto do Asimov, de 82 o texto, dele falando assim, olha, naquela época, eu e outros cientistas, todo mundo, a gente subestimou o poder dos baixos níveis de radioatividade. Então ele fala assim, espero que vocês desconsiderem isso e entendam que é uma visão de desconhecimento. Você tem que botar no contexto da época. Pois é, claro. mas você vê, por exemplo, o Fallout, que é uma puta obra de ficção científica, né? Totalmente influenciada nesses caras todos que a gente tá falando e tal. Mas o que eu acho curioso, que eu tava falando aqui pra vocês, é a exploração... Você não vai pro Fallout. Você botou como se... Tipo, por exemplo, o Fallout. Eu pensei que trazer um elemento. Não, ele só jogou o Fallout. Porque, na verdade, eu lembrei do Fallout por causa desse negócio da Terra e... Da radioatividade. Da radioatividade, porque o Fallout, ele tem... Então, vou ficar no Fallout. Ele tem uma visão, que era uma visão que a ficção científica da época pensava muito, que era assim, o futuro vai ser uma terra radioativa. Tudo vai ser em volta da radiação. A radiação vai fazer os carros funcionarem e os eletrodos. Não, e tinha aquela visão, né, de assim, vai rolar uma guerra atômica e vai dar merda e a terra vai ficar radioativa. É o princípio. Qual é o problema de hoje? É o mesmo problema, só que a gente tá dando menos importância pra ele. Esse problema continua aí e ele tá só atrás de um paninho. A Coreia do Norte tá aí testando. Cara, tá todo mundo testando, cara. No! No, that's the button that will kill everyone! Try again. I am Groot. I am Groot. I'm Groot. No! O Beto tá falando o seguinte, por exemplo, os gêneros do steampunk, Tesla punk, diesel punk são um pouco dessa projeção, sacou? As pessoas achavam que, bom, se hoje em dia a radioatividade a gente tá descobrindo que ela gera essa quantidade de energia foda, em 2000 os carros vão estar voando a energia radioativa. E não era, acabou não sendo nada disso. Eu pergunto pra vocês, e pra quem tá aí assistindo a gente em casa, no trabalho ou na fazenda. Você tá ou numa fazenda? casinha de saber. Por favor, se você tá na fazenda, manda foto, por favor, porque eu realmente nunca pensei que eu teria um ouvinte, uma pessoa assistindo a gente numa fazenda. Cara, Meu pai veio. E a gente recebeu uma vez uma galera que fica viajando em barco, que o cara... É verdade, é verdade. Era um áudio, ele ouve um podcast. Maneiríssimo. Gente Braguinha, sua obra de ficção científica favorita, aquela que vem, que toca seu coraçãozinho. Eu ando lendo bastante coisa de ficção científica. Eu estou lendo atualmente Tropas Estelares, tô achando maneiríssimo. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part too.
Cara, mas eu vou trazer um livro que me marcou porque eu achei uma história colocada de um jeito muito simples e muito divertido, que foi A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. E ela, cara, ela é colocada como um conto. Tipo, começa, tem um cara destruído na sala e vai ter um jantar. E a parada acontece totalmente do jantar, saca? Tipo, o tempo da história é de 1 hora, sei lá. Um livro grande, tipo, cara, é muito bacana. Ele vai pra um futuro merda, uma evolução que é muito provável de ser a nossa evolução. Mega superficial, prazer. E caralho, o que tá acontecendo, cara? E é uma das obras que tem um filme bem bacana ainda. Teve gente que criticou pra caramba o filme, mas ele adapta bem. Eu gosto. Uma das projeções mais avançadas do futuro da humanidade. É o salto, né? É um salto, assim, inacreditável. São milhões, sacou? De anos, acho eu, pra que a humanidade pudesse realmente chegar num ponto em que ela se divide, cara. Naqueles dois grupos. E pra um cara pensar isso na época do H.G. Wells. For you to question 800,000 years of evolution. Eu vou entrar com a minha aqui então, Beto. Dá licença que eu tô chegando com o Encontro com Rama, sabe? Porque eu curto pra caralho. Porra, Encontro com Rama é absurdo. O Morgan Freeman quer adaptar pro cinema há muitos anos. Um dos grandes clássicos. É um dos... Cara, tipo assim, tudo que Prometheus fez errado, Encontro com Rama faz certo. Que ele mostra como a humanidade, muito provavelmente, iria lidar com um objeto alienígena, aparentemente inteligente, que se aproxima da Terra. Como é a reação da humanidade, tomando ciência de que ela não é o centro do universo, sacou? Atual até hoje, claro, tem essas coisas que a gente fala, né, da tecnologia, a projeção e tal. É uma das que eu guardo aqui como referência. E você, Bolota? Cara, lembrando rápido, pra mim até hoje eu acho que é o Eu, Robô. Eu, Robô. Ok, do Asimov. Mas Planeta dos Macacos sempre tocou o meu coração. Cara, eu nunca consegui ler Planeta dos Macacos. Sim. Eu gosto muito dos filmes antigos também. Mas o livro, ele é muito, muito, muito foda, assim. Porque você tá acompanhando um diário. Você tá acompanhando alguém contando uma história. Estão lá no espaço e tem uma garrafa com uma mensagem dentro. E aí 2 pessoas, um casal... Message in a Bottle. Pegam essa garrafa e vão lendo. E aí quando você descobre quem são, na verdade, essas pessoas, é muito foda. Porra, que legal, cara. Que é um trope da ficção científica, né? É uma surpresa no final, tipo assim. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Oh, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Eu queria botar uma menção honrosa, né? Porque ela não é muito ficção científica. Ela é ficção científica pra caralho, mas ela é mais fantástica. Que é O Homem Invisível, também do H.G. Wells. É, ficção científica. Ele traz um ponto bacana da sociedade com relação a ter um cara invisível. É como se as pessoas realmente concebessem que Deus está olhando. Cara, se todo mundo tivesse ciência plena, tem uma entidade que vê tudo que você faz. Ficção científica, ela tem um histórico de trabalhar esses medos e essas inseguranças do homem de uma maneira muito mais incisiva, né? Do que outros gêneros. Né? Toda boa obra, se você for averiguar, ela não é simplesmente, olha, vou escrever uma história que as pessoas descobriram como fazer pessoas invisíveis. E aí vai ser legal porque eu vou descrever o método. Não, o método não é legal. O legal é o que acontece com a cabeça da pessoa quando ela descobre que não terão repercussões os atos dela. Pra não esquecer, Avi Rand, Revolta de Atlas. Uma das obras primas, A Revolta de Atlas. E como o prima é sempre gostosa, vale dar aquela conferida. É isso aí, bacana. Dica da